Olá, pessoal. Obrigado pela AME, pelo convite que a AME fez a mim para falar sobre esse tema de muita importância. Eu vou falar sobre depressão hoje. E é um tema muito importante nos nossos dias, até para quem trabalha nas casas espíritas, entender um pouco mais sobre o tema, entender quais são os sintomas, como que a gente pode observar, o que a gente pode observar, quais os sintomas que a gente pode observar, os comportamentos que a gente pode observar no trabalhador da casa espírita, ou num amigo, ou num companheiro, ou mesmo num familiar, e que pode nos ajudar a identificar e até fazer não só um certo diagnóstico na nossa cabeça, né? Porque a maioria que estão assistindo talvez pode não ser um profissional da área de saúde, e possa encaminhar essa pessoa até um profissional que possa realmente fazer um diagnóstico exato do que está acontecendo. Então, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho do que é a depressão, dos sintomas, vou falar um pouquinho das características psíquicas, como que são os pensamentos das pessoas que estão com esse transtorno, e vou também relacioná-los um pouco com a doutrina espírita. Né? Então, o tema da palestra é depressão sob um ponto de vista espírita, né? E eu sou o Mauro e vou estar aqui com vocês nesse tempo. Na verdade, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um abaixamento de nível, né? A gente está falando de um enfraquecer, de um bater ou uma ação de deprimir. Quando a gente passa numa rua, ou quando a gente vê, né, a gente fala, nossa, tem uma depressão na rua, né? E a depressão é exatamente isso, né? Ela dá essa figura, essa ideia de abatimento, né? De um encolhimento ou um desvalor existencial. A depressão, quando a gente fala sobre a depressão, a gente está falando sobre exatamente isso, né? A gente está falando de um transtorno basicamente de humor. E, na verdade, é um abatimento, um desvalor existencial. E o ser que está sofrendo com essa doença, ele acaba tendo. Então, é como se a existência dele fosse encolhendo. O humor ficando mais depressivo. Essas são as características básicas da pessoa com depressão. E o Emílio Romero, num dos seus livros, ele diz que a depressão é um modo de ser no mundo. E é um estado de ânimo predominante que afeta todo o universo do sujeito. Então, mesmo que a gente diga que a depressão seja um transtorno de humor ou um transtorno da área afetiva, nós estamos nos referindo, né, à área afetiva, mas que também vai afetando todo o ser, todas as dimensões da existência desse ser, não só a afetividade. Porque vocês vão ver mais adiante, eu vou falar um pouco dessas características. E como essas características vão influenciando não só o psíquico, como o biológico e como o social, como o comportamento da pessoa. Então, por conta desse transtorno do afeto, as pessoas elas vão perdendo, elas vão tendo abatimento, esses abatimentos existenciais em cada área da vida.
Isso que o Emílio Romero, diz que, que afeta todas as dimensões da existência, não só a dimensão afetiva. Nós podemos aqui falar um pouco, né, desses dados estatísticos da depressão. A depressão, ela é uma preocupação mundial e ela afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo os dados da OMS de 2015. E em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. Então foi um crescimento aí expressivo para um transtorno, né? E o Brasil, ele representa aí 5,8% da população que tem transtorno depressivo. E é uma doença que é incapacitante. É incapacitante em que sentido? A pessoa, ela quando tem esse transtorno, ela fica incapacitada de trabalhar até, de exercer suas funções normais, de exercer suas funções no dia a dia, a sua função de mãe, a sua função de pai, a sua função no trabalho. Então, é uma doença incapacitante e por isso que é muito preocupante. E o Brasil, ele possui o maior número, né? Óbvio, pelo tamanho do Brasil, ele possui o maior número na América Latina. E os dados são alarmantes entre 18 e 29 anos, porque é 3 vezes maior do que os indivíduos que têm acima de 60 anos. Então, é uma doença que acomete bastante os jovens. E os índices de mulheres é maior que os índices de homem. Então, são altos, né? Então, é preocupante, é muito preocupante. É uma doença que realmente, além de ser incapacitante, é muito preocupante. Então, os governos e as políticas públicas, elas precisam levar em conta esse tipo de transtorno. Porque realmente a pessoa ela fica incapacitada de fazer as suas funções. E isso é muito sério. Então, como é que identificamos uma pessoa, né? Como é que a gente pode identificar uma pessoa que tem o transtorno depressivo? Na verdade, os dois sintomas que a gente percebe que são mais característicos é o humor depressivo e o interesse ou prazer dessa pessoa, ela está bem acentuadamente diminuído, né? O prazer das atividades diárias, né? Então, quando você vê uma pessoa que tem um humor deprimido, está para baixo, e essa pessoa não costuma ter esse tipo de humor, não costuma ter esse tipo de relação com a vida, talvez uma relação um pouco mais deprimida, né? Você sabe que era uma pessoa muito uma pessoa, vamos dizer assim, normal, né? Que reage adequadamente às situações da vida, né? E essa pessoa ela começa a se ter um humor deprimido, ou o seu interesse pelas atividades diárias, pelo seu serviço, pelo seu companheiro ou pela vida que está levando, começa a ficar diminuído. Você precisa começar a prestar atenção, porque esses dois são os fatores mais importantes. Mas eles não vêm sozinhos. Se você detecta um desses dois, mais 5 outros dessas outras características que eu vou falar daqui a pouco, é um alerta muito grande e é interessante que vocês ajudem essa pessoa a procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que ele possa fazer uma avaliação um pouco mais detalhada e essa avaliação só um profissional vai poder fazer, né? Então, além do humor deprimido e o interesse ou prazer acentuadamente diminuídos nas atividades diárias, né, que são os
mais importantes para que a gente determine exatamente que é um transtorno depressivo, a gente pode olhar também a questão do físico, a perda ou ganho de peso, a diminuição ou aumento do apetite, sem que a pessoa esteja de dieta. Simplesmente a pessoa ela começa a variar o peso, ou para mais, ou para menos, ou comer demasiadamente, ou comer pouco. Isso é um alerta. Ou quando a pessoa começa a dormir demais, ou dormir de menos, uma certa agitação, né? Não que a pessoa se perceba agitada, mas que os outros comecem a perceber, nossa, a pessoa está começando a ficar agitada, ou uma certa lentidão psicomotora, a pessoa começa a ficar mais lentificada, né? A gente percebe quando uma pessoa está mais lenta ou está mais agitada. Então, são fatores que também são muito característicos para a gente fazer um diagnóstico. Uma certa perda de energia ou fadiga, né? Pensamentos de morte recorrente, né? A pessoa começa a pensar em suicídio, ou mesmo teve alguma tentativa, ou mesmo tem planos para cometer suicídio. Isso são fatores de alerta, né? A gente precisa prestar atenção. Um sentimento de inutilidade ou culpa, né? É excessivo, né? Uma capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou uma certa indecisão. Então, se você vê 5 dessas características na pessoa, mais uma dessas outras 2, né, do humor deprimido, interesse ou prazer acentuadamente diminuído pelas atividades diárias, isso é um indício muito forte de que a pessoa tem esse transtorno. Então, é interessante que você, que é o entrevistador da Casa Espírita, ou você que está assistindo esse vídeo, possa indicar essa pessoa, ou mesmo você mesmo que está assistindo esse vídeo, pode estar sofrendo desse transtorno, a procurar um profissional e fazer uma avaliação um pouco mais detalhada sobre isso, né? Então, como a gente disse no começo, esse transtorno ele afeta todas as dimensões da existência da pessoa. Então, o que é isso, né? Nós temos aí, nós falamos dentre eles os sintomas psíquicos, né? Que a gente estava falando do humor depressivo, os sintomas fisiológicos da perda de energia, o sono, a alteração no apetite, até a redução ou do interesse sexual, né? A gente pode incluir aí. E os sinais comportamentais, que é o afastamento social, crises de choro, alterações psicomotoras, comportamento suicida, desistir de algum trabalho, não ir mais trabalhar, não ir mais estudar. Então, a perda dos interesses diários, coisas que ele fazia, que agora ele não está fazendo mais. Então, é muito interessante, é muito bom que a gente esteja atento a tudo isso, né? Então, todo esse transtorno, ele tem uma intensidade, uma qualidade e uma duração. Quando a gente fala de intensidade desses sintomas, a gente está falando, né, que quanto mais avançado o processo, quanto mais a pessoa ela vai se emaranhando nesse humor e nesse transtorno, mais é afetado o mundo do sujeito. Quanto mais ele vai se embrenhando nos meandros desse transtorno, mais o mundo do sujeito vai ficando restrito, mais ele vai se restringindo ao mundo, né? Porque o mundo é aberto de possibilidades. E quando a pessoa tem um transtorno depressivo, as possibilidades desse mundo, na visão dele, vai se restringindo. Então, então, quanto mais intenso esse processo, mais afetado no mundo do sujeito. Mais o sujeito vai se encolhendo.
mais ele vai diminuindo, de alguma forma, os processos, as possibilidades dele. E quando a gente fala de duração, a gente está falando das remissões parcial, completa ou crônica. Né? O que seria isso? Às vezes a pessoa quando a pessoa ela tem esse transtorno, ela pode ficar um período e simplesmente com um tratamento adequado, ela simplesmente cura dessa doença. Mas essa doença, quando ela cura por completo, a gente chama de remissão completa. Quando tem, por exemplo, quando tem alguns vestígios disso tudo, a pessoa começa a ficar, vamos colocar assim, vamos supor que ela só mantenha o humor deprimido. Ela era uma pessoa muito feliz, e aí disso tudo só fica o humor mais deprimido. Então ela tem uma remissão parcial. Né? Ou ela fica crônica. Né? Então a gente pode falar do depressivo que tem um episódio único ou um episódio recorrente. Então ele pode acontecer que ele fique depressivo numa situação da vida e fique um período, e acontece que também ele resolve os problemas todos e daqui um outro período da vida ele volta a ter os sintomas depressivos. Então, é disso que a gente está falando de duração. Né? Pode ser que dure um certo período, pode ser que esse período seja um pouco maior, né? É isso quando a gente fala de duração. É óbvio que quando a gente vai diagnosticar uma pessoa que tem um transtorno depressivo, a gente vai olhar se ela não fez se ela não está fazendo algum uso de algum medicamento que possa ser responsável por isso, se ela não está passando por uma situação, talvez até de luto, de perda, que realmente a tristeza é genuína, e às vezes a gente fica mesmo baqueado por questões da vida que acontecem. Então a gente vai tirar exatamente todas esses indícios que possam dizer assim, não, mas isso é compreensível que ela esteja dessa forma. Né? E então a gente vai olhar tudo isso, óbvio. Né? E aí a gente fala também da qualidade desses sintomas, né? Que você pode ter reações mais lentas ou você pode ter reações mais agitadas. Né? Não é porque é depressão que você tem só reações lentas, mas você pode ter reações também agitadas desses sintomas. Então, quando a gente está falando de depressão, né, a gente se pergunta, nós nos perguntamos, né, qual é a causa disso tudo? Como é que a pessoa depressiva torna-se depressiva? É óbvio, a gente tem aí uma personalidade do indivíduo que pode contribuir muito para o desenvolvimento dessa doença, desse transtorno. A gente tem as circunstâncias e a situação em que o sujeito encontra, porque é óbvio, a cada momento da vida, a gente está numa situação e numa circunstância diferente. Então, cada momento da vida, a gente reage de forma diferente às circunstâncias diferentes que vão nos apresentando a vida. A gente tem uma quantidade de possibilidades de atuar, né, frente aos eventos do mundo e às vezes, por conta da nossa personalidade ou por conta de alguns eventos que estão acontecendo no externo ou até mesmo interno, a gente pode desenvolver esse transtorno. Então, a gente não fala só de um fator ou dois fatores que possam contribuir para o desenvolvimento desse transtorno. A gente fala de um conjunto de fatores. E quando a gente fala de conjunto de fatores, a gente pode, nós que somos espíritas, a gente pode incluir um fator a mais.
Além das causas endógenas, que são as causas que basicamente por questões fisiológicas ou por questões de medicamento, drogas, tem as questões reativas, que são as mais comportamentais, e também a gente inclui uma, né, a espiritual. A espiritual também tem grande influência, aliás, a Joana de Ângeles fala em seus escritos, né, a importância que o espiritual tem, até como sendo muitas vezes a causa desse transtorno da pessoa. A gente vai ver logo mais um pouco sobre isso, vai ver as possíveis causas endógenas, como que elas funcionam. Né? Óbvio, quando a gente está muito cansado, questões de trabalho, óbvio que o nosso ânimo ele vai ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais depressivo. Você não tem o ânimo que tem quando você trabalha muito. Isso acontece, você tem uma estafa mental, uma fadiga. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de um transtorno. Né? A questão do desequilíbrio químico ou do sistema nervoso por conta de uma droga, drogas ilícitas ou não. Né? O que a gente tem aí também, que é muito recorrente, às vezes, com mulheres, a depressão pós-parto, que é preciso ser acompanhado por médico. Os pós-operatórios, né? A depressão senil, a menopausa e alguma doença física que possa desencadear algum processo depressivo. Né? A gente tem até a questão do fundo genético, né? Hereditário, influindo também, influenciando nesse aspecto do transtorno. Então, é muito importante que a gente preste atenção nas causas endógenas. Né? E, óbvio, numa boa entrevista de um psicólogo ou um psiquiatra, ele vai saber diagnosticar isso direito para entender quais são os fatores endógenos que estão envolvidos nesse processo, nesse transtorno que está acontecendo aí. Óbvio que tem aí também a questão reativa. O que é a questão reativa? Né? São os conteúdos psicológicos. São a forma que nós resolvemos as diferentes crises ou as crises que nós temos em nossas vidas. Porque, óbvio, né, todos nós sofremos vieses na vida. Então, nós temos aí os sentimentos de perda. Né? Então, quando a gente fala de reativa, a gente tem aí as causas que podem ser situacionais, por conta de uma situação em que você está passando no presente, que pode estar causando essa tristeza, ou a perda de um ente querido, ou a perda de um emprego, ou a perda de um cônjuge, namorado, ou uma perda significativa até de um animal seu que você goste muito, que passou anos com você e vocês tiveram uma relação muito legal, né? Normalmente a gente tem relações muito legais com os nossos animaizinhos de estimação, né? Então, isso pode, obviamente, se você não souber lidar direito com isso, pode sim vir a desembocar em um transtorno. Né? Então, as causas reativas são exatamente isso, né? As respostas que você dá, ou as respostas que nós damos aos eventos, aos diferentes eventos da vida. Então, é muito importante que a gente dê respostas adequadas, né? Ou as mais adequadas possíveis, para que a gente não entre nesse tipo de roda que é o transtorno, né? Essa roda que não tem fim. Né? Essa é a percepção que as pessoas que têm depressão elas sentem, né? Parece que não tem fim, né? Esse humor depressivo, essa forma de olhar a vida, né?
Então, é muito importante que a gente comece a perceber isso, né? E tem a neurótica, né? Tem a questão das situações e tem a neurótica, que, na verdade, a neurótica é construído desde o nosso nascimento até, por exemplo, o período atual. Né? São as viciações que a gente tem, as coisas que a gente foi aprendendo, os modos que a gente foi aprendendo a reagir na vida, fomos aprendendo dos nossos pais, das pessoas que estavam junto com a gente, dos nossos professores, dos nossos amigos. Então, é uma somatória aí de comportamentos que você foi aprendendo e também foi aprendendo a se esquivar ou enfrentar, né? E aí, isso pode também contribuir como causa, né, da depressão. Né? E tem, quando nós espíritas, a gente inclui mais um fator aí, né, que é o espiritual. Né? Que são, óbvio, que são as tendências do passado, são as vivências que a gente teve no passado e que a gente traz, as nossas tendências, os nossos vícios, as obsessões, que também a gente conhece, e também outras influenciações aí, né? Outras coisas que podem estar influenciando nesse humor que a gente passa às vezes. Né? Então, a gente vai falar basicamente agora um pouco sobre algumas características de reações mentais que o ser que está em depressão tem. Né? Quando a gente calca, né, quando a gente calca a nossa felicidade numa conquista, ou num objetivo, ou numa pessoa específica, né, quando a gente calca a nossa felicidade, né, a gente acha que a nossa felicidade depende de uma conquista específica, de um objetivo específico, de uma pessoa específica, ou de um emprego específico, ou de, sei lá, isso é muito limitador. Né? Porque quando você calca a sua felicidade fora de você, isso é muito complicado. Porque você acaba não reconhecendo o seu próprio valor. E isso é uma das características que pode levar você a uma depressão. Né? Eu explico. Né? Na verdade, o que acontece? Muitos dos problemas das pessoas que têm depressão, ou que está num processo depressivo, é um problema, é uma questão, é um problema que a pessoa tem em lidar com perdas. Né? Então é muito difícil. É óbvio, não é fácil para ninguém lidar com perdas. Né? Não é ruim, né? É muito ruim quando você tem um bom emprego e você é mandado embora. É muito ruim quando você tem o seu filho, a sua família constituída e algum dos seus filhos morre. É um processo muito doloroso. Né? E um processo doloroso também quando você tem um cônjuge ou uma pessoa que você dedicou a sua vida, ou vocês fizeram uma vida junto e vocês acabam se separando. Realmente isso é muito ruim. Mas não é tão ruim a perda quanto o como você lida com ela. Às vezes, e muitas vezes, a forma que nós lidamos com as perdas que acontecem na nossa vida é o que causa esse transtorno. Não temido. Então, temos que ter muita paciência conosco mesmo quando a gente fala de perdas, porque nós teremos as perdas e nada é para sempre. Então, é uma luta entre o para sempre, o perene, e o transitório.
A gente sabe que aqui na Terra, a nossa experiência toda é transitória. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. Tudo tem um fim. Tudo que começa, ele tem um fim. Às vezes, um fim que a gente não espera que tenha nesse momento. Mas é um fim que é fato que a gente irá ter. Então, tudo na Terra é transitório. Tudo tem uma transitoriedade, nada é perene. Então, a dificuldade em perceber isso, a dificuldade de lidar com essa transitoriedade, é que normalmente nos levam à depressão. Então, é muito importante que saibamos mesmo lidar com esse tipo de todo tipo de perda, né? Não só a perda do emprego, não só a perda de um ente querido, não só a perda de um cônjuge, ou a perda de um filho, ou sei lá, as perdas que você pode estar passando agora. Mas o fato é que nós teremos perdas nessa vida. E que nada é perene. Tudo que começa, um dia acaba. Então, quando a gente coloca a nossa felicidade nessa conquista, e a gente quer que essa conquista ela esteja para sempre aí. E a gente quer que esse objetivo que a gente conquistou, que seja para sempre. Ou que aquela pessoa que nós conquistamos na nossa vida, ou aquele filho que nós temos, que seja para sempre. Então, quando a gente tem essa ilusão de que isso vai ser para sempre, que não vai ter um fim, e que quando a gente se apega nisso, a gente é um grande candidato de desenvolver esse transtorno. Porque, na verdade, nós precisamos, de alguma forma, desenvolver comportamentos flexíveis, no sentido de como lidar com essa perda agora? E como que eu vou lidar com as próximas perdas? Porque elas vão de vir. Elas virão. Isso é uma certeza. É uma certeza que a morte virá. É uma certeza que coisas novas virão também. Conquistas novas e objetivos novos, eles virão. Mas quando a gente não quer abrir mão daquela conquista que se foi, ou daquele objetivo que se foi, ou daquele coração que se foi, isso nos causa uma energia parada, uma sensação de paralisação na vida. Porque a vida é movimento. A vida é um fato além do outro. A vida, ela está sempre em movimento. E nós somos desafiados a todo momento a ir com a vida, a ir em movimento com a vida. Então, é muito importante que a nossa felicidade esteja calcado em nós, esteja calcado nos princípios do Evangelho. Né? Porque também nós precisamos saber das nossas potencialidades. Se nós não temos mais aquela conquista, nós podemos conquistar outras coisas. Nós podemos criar outros objetivos. Melhores ou piores quanto aquele, mas podemos. Nós também podemos cultivar novas amizades. Nós podemos cultivar amizades melhores. Então, termos a certeza de que se uma coisa vai hoje, amanhã vem outra. Né? Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso. E é muito importante que falamos, né? O André Luiz diz, né? No Mundo Maior, ele diz que quando nós cultivamos certos humores, né, nós vamos criando vermes mentais.
E ele chama de vermes mentais da tristeza e do inconformismo. Então, todo transtorno mental ele infecta a nossa esfera psíquica de elementos estranhos, ou elementos perniciosos, que o André Luiz chama de vermes mentais. Os autores vão dando outros nomes para isso, né? Porque, realmente, nós somos vítimas de nós mesmos. Então, quanto mais a gente vai nutrindo esses sentimentos de tristeza, ou sentimento de raiva por ter perdido alguma coisa, ou um sentimento de frustração, que normalmente é decorrente dessas perdas, né? E, óbvio, se você tem esse sentimento de raiva, de frustração, a gente tem por trás também um sentimento que talvez não acredite em si próprio, nas suas próprias potencialidades, né? Então, isso vai fazendo com que você murche, como essa flor que está aí na tela. Vai fazendo com que você vá murchando. E essa é a sensação que o transtorno depressivo dá na pessoa que o tem. Então, essa lição que o André Luiz dá nos faz pensar como que algo que a gente sente no nosso mental, no nosso astral, como que isso vai influenciar o nosso físico. Até mesmo nas células, nas pequenas células, como isso vai se dando. Né? Então, através do corpo mental e do corpo astral, ele vai se ligando, né, através do perispírito, a cada célula e vai influenciando em forma e função o nosso corpo físico. Então, né, a gente dá um exemplo, André Luiz, ele fala num dos livros, que é o Missionário da Luz, né, que ele observa um casal, né, que tem entrando numa indisposição íntima, ou seja, eles estão discutindo, né, e ele vê no coração, principalmente numa área do coração ali, uma nuvem negra que cobria essa região. E que essa nuvem, ela representa uma matéria mental fulminatória. É muito interessante o adjetivo que ele usa, né? Fulminatória. Né? E que pode ocasionar uma doença muito grave. Então, a gente precisa... Olha a informação que ele nos dá, né? Que dependendo do tipo de humor, dependendo do tipo de indisposição íntima que você tem, ou dos pensamentos, ou dos sentimentos que você vai nutrindo, eles vão corroendo esses centros de força, né? E tem um reflexo direto nas nossas células físicas, né? Que pode ocasionar certas doenças. Então, a desarmonia da nossa mente, ainda assim no Missionário da Luz, né, ele vai descrevendo o processo inflamatório, ele vai, essa desarmonia da nossa mente por conta do mau humor, por conta do pessimismo, da revolta, do ódio, ciúme, né, ele cita alguns tipos de pensamento, ou até uma viciação de qualquer espécie, ela vai interferindo nas células que estão sofrendo aí as suas divisões, tudo, né? E vai alterando também os mecanismos de defesa, né? As células de defesa. Então, o nosso sistema imunológico ele vai enfraquecendo. Isso vai possibilitando o aparecimento de doenças também. Então, olha que ensinamento o André Luiz traz, né? Quando ele diz desses humores e desses sentimentos que a gente vai nutrindo. E o que esses sentimentos podem fazer no nosso corpo. Isso é muito importante que tenhamos em mente. A gente tem um processo chamado culpa, né, que pode afundar ainda mais. E como que isso acontece, né? Vamos supor que você tem uma perda, você não aceita essa perda. E óbvio, não é fácil às vezes a gente aceitar a perda. Ou a gente tem um emprego e a gente perde esse emprego. E a gente não aceita. A gente fica frustrado com o chefe, frustrado com a situação, porque você pensava que era
Você tinha ideia de outras coisas. Porque quando a gente se frustra, é porque a gente espera algo, ou algo de alguém, ou a gente espera algo, que venha algo, uma situação, né? E aí vem outra. E aí a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente tem dois caminhos. Ou a gente demonstra a raiva, porque a frustração ela tem no seu nascimento, ela tem ali por trás, ela tem a raiva junto. Ou se a pessoa ela tem uma tendência mais a mostrar uma tristeza, ela vai para a tristeza. Ela mostra uma raiva ou ela mostra uma tristeza. Vai depender, às vezes, do que a pessoa entende que é interessante ou ela entende que pode mostrar. Porque nem todas as pessoas é permitida mostrar raiva. Então, aí a pessoa vai nutrindo tristeza. Porque a tristeza ela pode naquele momento. Ou ela é permitido, é mais permitido a tristeza do que a raiva. Então, por isso que muitos têm o desenvolvimento da depressão por conta disso. Né? E aí ela vai ficando com raiva da situação, ou vai ficando deprimida por conta da situação, e ela não reconhece as próprias capacidades de transformação. E aí, obviamente, vai gerando culpa. Imagina numa pessoa religiosa ou não tão religiosa assim, mas que vá se frustrando, vai tendo raiva de uma certa situação, e ela vai nutrindo uma certa culpa por conta disso. E isso vai afundando cada vez mais, porque a culpa para a depressão é como o oxigênio para o ser vivo. A culpa ela afunda cada vez mais o indivíduo no autoflagelo, na autopunição. Né? Porque é quase como se ela pensasse, poxa, se a vida não me trouxe ou não me deixou com isso que eu tanto prezo, eu também não quero mais nada. É quase que uma voz interna falando isso. Então, é muito importante que a gente vá percebendo essas coisas, né? Só que a culpa ela precisa ter começo, meio e fim. Porque se ela continuar, a gente vai afundando. Porque é óbvio, a gente tem processos que a gente se sente um pouco culpado. Mas se a gente não for por arrependimento e renovando os nossos pensamentos e sentimentos, nada, a gente só vai afundando. Então a gente precisa transformar essa culpa em combustível para a ação. E como que a gente faz isso? Quando a gente reconhece as nossas capacidades. Se eu perdi um emprego e era um emprego muito significativo na minha vida, então eu sei das minhas potencialidades. Então eu vou buscar novos empregos, novas chances. Eu vou ligar para os meus amigos, para a minha rede de contatos, vou fazer um bom currículo, vou contratar uma empresa que possa fazer a minha recolocação profissional novamente no mercado, me colocar no mercado novamente, que possa me ajudar com as minhas potencialidades, me desenvolver um pouco mais. Então, é muito importante que, quando a gente está no processo de culpa, por ter feito algo e sabido que não deveria ter feito, porque esse é o mecanismo da culpa. Quando você sabe que talvez não deveria ter feito e você, mesmo assim, faz. Né? E aí vem esse sentimento, poxa, eu não deveria mesmo ter feito. Né? Mas aí vem o arrependimento. Né? E o arrependimento, ele não é arrependimento se não houver uma mudança no sentido de reparação. Então é muito importante que a gente, quando se arrependa, a gente mude de direção. E mudar de direção é rever, é reavaliar
os nossos objetivos, é reavaliar os nossos pontos de vista, é reavaliar as nossas percepções, é reavaliar as nossas convicções até. Então é muito importante que a gente, o processo de arrependimento, ele só acontece quando a gente reavalia a nossa vida, reavalia nossos posicionamentos. Então, e reavalia as nossas possibilidades renovadoras. Porque senão, a gente acaba minando essas possibilidades renovadoras. Se a gente continuar no nosso processo de culpa. É muito importante porque o Dr. Albert, que é um espírito que nos acompanha no trabalho de quinta-feira lá no Caibar, uma vez ele nos deu uma comunicação que ele falou sobre a depressão. E ele disse que a depressão é uma incapacidade de entregarmos ao Criador as condições ideais para as nossas existências. Então é confiar de que Deus sabe o que é melhor. É confiar que eu tenho capacidade de renovação, eu tenho capacidade de realização. E quando eu estou com Ele, eu estou também desenvolvendo isso. Então, a frustração gerando culpa, e assim nós distanciamos dessa possibilidade de renovação. Então é importante que a gente reconheça e que a gente entregue ao Criador as nossas condições ideais das nossas existências. Eles sabem o que é melhor para nós. E a nossa função é aceitar. Aceitar aquela perda como todas as outras perdas, da melhor maneira possível. E se refazer, e se reinventar. E exercitar as nossas possibilidades, exercitar as nossas possibilidades de renovação, de fazer diferente, de criar, porque somos, juntos com o Criador, co-criadores. Então, é muito importante que a gente se aproxime da vida e que vá junto com ela, vá junto com os movimentos que elas nos propõem, vá junto com os processos que ela propõe que a gente passe da melhor maneira possível. Então, esse é o nosso desafio existencial. Né? O nosso desafio existencial é ultrapassar realmente essas dificuldades que iremos ter da melhor maneira possível, confiando. Que é o que o Dr. Albert diz que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Entregar para o Pai as condições, ele sabe das condições ideais para as nossas existências. Então, ele sabe o que é bom para nós. E ele faz alguns questionamentos que eu acho muito interessante a gente poder colocar aqui. Né? Será que não é o momento de me colocar na condição de filho que obedece, que entende e que se adequa às suas leis? O que mais posso encontrar que me oferece o Criador? Que me oferece a vida para suportar essa dor, para suportar essa decepção? Será que esse objetivo existencial que eu tinha colocado como proeminente para a minha existência era realmente importante? O que eu posso diante da vontade do Pai? Então, são perguntas interessantes, são perguntas muito boas para que a gente possa fazer a nós mesmos quando a gente está num processo de tristeza, ou não aceitação da vida, ou não aceitação de uma situação qualquer. É óbvio que não é fácil você aceitar tudo de uma forma serena, mas a gente pode ir começando e fazendo esse exercício nas pequenas coisas, nas pequenas perdas do dia a dia. Então, exercitando nas pequenas perdas para que nas maiores a gente esteja bem.
ou para que a gente reaja de uma forma bem. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E agora a gente vai falar um pouco dos fatores espirituais. Né? A gente falou que tinha, né, as causas endógenas, as causas reativas, que é por conta do nosso comportamento mesmo. Agora a gente fala dos fatores espirituais. A gente está muito acostumado, às vezes, a falar desses fatores espirituais em centros espíritas, né? E Joana de Ângeles, ela diz que a maioria dos transtornos depressivos, isso é uma estatística que ela coloca, a maioria, eu não sei se é assim, mas ela deve ter uma visão maior, né? Ela fala que a maioria, ela apresenta-se de natureza espiritual. Né? Ela diz também que, ou também, se torna de natureza espiritual depois que foi desencadeado por um fenômeno orgânico, psicológico ou fisiológico. E ela diz, mais ainda, que a natureza espiritual, os fatores espirituais na depressão, eles tornam o processo ainda mais complexo. Por quê? Porque ela diz que as influências perniciosas de obsessores ou de entidades que estejam junto com a gente, ou essas personalidades desencarnadas, elas fazem com que esse processo se aprofunde um pouco mais. Elas se tornam muito mais complexas, a depressão. Então, quando a gente fala de fatores espirituais, a gente está falando de uma herança espiritual, além da herança genética. Né? A gente está falando de uma herança espiritual. E não só porque a gente está falando da nossa família ou da nossa árvore genealógica, mas a gente está falando que somos herdeiros de nós mesmos, herdeiros das nossas viciações, herdeiros das nossas habilidades, herdeiros das nossas tendências comportamentais, dos nossos hábitos. Né? Nós acreditamos na reencarnação, então nas múltiplas existências, e o quanto nós trazemos de trás para cá esses vícios mentais. Então, quando a gente fala de fatores espirituais, a gente está falando disso também, da nossa herança espiritual. E também a gente está falando das obsessões, que eu não vou entrar aqui muito no mérito, mas a gente sabe os diferentes graus de obsessão que nós que se tem, né? Da simples, passando pela fascinação até a subjugação do indivíduo, e dos tipos de obsessão que a gente tem. Né? E que, se a gente olhar mais cuidadosamente, a gente sabe que toda obsessão é uma auto-obsessão. Então, a gente tem as obsessões de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, tem as simbioses. Né? Então, é importante que a gente perceba a influência que as obsessões também têm no processo depressivo. Né? E é interessante também observarmos, como o irmão Jacob disse, né, que toda a influenciação espiritual ou toda a obsessão, no caso ele estava dizendo que influenciação espiritual, porque ele estava influenciando um médium para que passasse a informação que ele gostaria para as pessoas da mesa. Né? E ele diz que toda a influenciação espiritual é uma questão de frequência vibratória, é uma questão de afinidade e sintonia. E se nós estamos nos sintonizando com alguns obsessores ou alguma personalidade encarnada ou desencarnada, é porque, de alguma forma, nós estamos em sintonia. E o André Luiz também diz, no Mecanismos da Mediunidade, também,
essa questão, né? Da sintonia e de como a nossa mente atrai. E como nós estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Né? Então é importante que nós percebamos isso. E é óbvio, o tratamento, né? Agora podemos falar um pouco de tratamento e da evolução do processo, além do tratamento farmacológico e psicoterapêutico, a gente tem aí toda a gama de tratamentos aí espiritual que o Espiritismo coloca para a gente. Né? A leitura do Evangelho, a discussão, ou seja, quando a gente faz a leitura do Evangelho, a gente começa e discute um trecho, a gente começa a aprender um pouco mais, a ter novas formas de pensar além daquela forma que a gente já pensa. Né? Pelo menos começar a vislumbrar formas diferentes de pensar, ou mesmo formas diferentes de sentir. Se a gente não as tem ainda, a gente pode começar através da leitura edificante, ou através de uma discussão, ou através de uma palestra, a gente pode começar a semear o nosso mental e a nossa parte emocional, semear um pouco e começar a aprender, a ter os indícios de um novo comportamento, de uma nova forma de reação. A água fluidificada, nós temos o tratamento do passe, nós temos a desobsessão, essas leituras que eu falei para você, né, que do Evangelho, que são enobrecedoras, ou de algum livro que possa enobrecer, que possa ensinar você novas formas de reagir ao mesmo evento, ou a eventos estressores, uma conversa com amigos, cultivar boas amizades, exercícios físicos é muito importante, o autocuidado, né? Porque se nós não formos amigos de nós mesmos, né, como é que poderemos passar por essa vida? Então é importante que prestemos atenção nisso. O sério Allan Kardec, no livro Depressão e Mediunidade, ele coloca, né, os mandamentos infalíveis da depressão. Né? Eu achei um jeito jocoso, brincalhão, né? Um jeito talvez bem humorado, para que a gente falasse um pouco sobre isso. Né? Ele diz, né, o primeiro mandamento, desista de lutar, isole-se. O terceiro, construa ideias perturbadoras e concentre-se nelas. Evite o bom humor, guarde ressentimento ao máximo, mantenha-se em estado de consciência culposa, converta-se em vítimas dos atos alheios. Imagine-se ou sinta-se doente, cada vez mais doente. Descuide do seu corpo, mantenha-se com os itens anteriores inalterados. Né? Ele, de uma maneira engraçada, de uma maneira original, eu diria, ele vai falando que mantém a gente nesse estado de ânimo. E que se a gente continuar fazendo essas mesmas coisas, a gente vai afundando cada vez mais. E no livro Respostas da Vida, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, a lição 33, ele diz: agentes do ponto. Então, esse agentes do ponto é para a gente fechar o nosso encontro. Né? Eu deixo o nosso encontro lendo essa lição que nos deixa André Luiz. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo ímpio. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento
é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar, na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria, nosso clima permanente de luz. Eu agradeço a todos vocês, agradeço por me acompanharem até agora. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, eu espero que vocês possam se beneficiar dessa pequena palestra e que eu estou à disposição quando vocês podem deixar os comentários que vocês quiserem e, óbvio, assim que possível, eu respondo, ok? Muito obrigado, eu agradeço pela AME, pelo convite, né? e por poder compartilhar esse conhecimento com vocês, tá bom? Muito obrigado.